noite de 18 de abril de 2021, por volta das 19h40, Mitch Cooney voltava de um evento de corrida, cansado, mas relaxado, rumo a Gold Coast. A estrada era longa, reta, e ele mantinha o carro firme a quase 100 por hora, rebocando um trailer enorme logo atrás. Nada além de asfalto, faróis e sombras. Foi então que algo cortou a imensidão vazia da noite. No meio da pista, parado como se tivesse brotado do nada, estava alguém pequeno demais para estar ali. Uma figura infantil, imóvel, usando um moletom azul que parecia brilhar de um jeito estranho sob os faróis. Tudo durou poucos segundos, mas Mitch sentiu seu estômago virar. A criança parecia tentar atravessar a rodovia, e ele estava vindo rápido demais. Freer seria suicídio. Desviar com aquele reboque seria ainda pior. Não havia margem para erros. Mitch só conseguiu segurar o volante com força e rezar para passar sem atingir a figura. E passou, por centímetros. Ele ouviu o próprio coração martelar no peito, enquanto no banco ao lado, a mãe já discava para a polícia com a voz trêmula, contando que uma criança estava no meio da rodovia, sozinha, no escuro. A resposta veio rápido. Prometeram enviar patrulhas. Garantiram que iam verificar tudo. Mas enquanto tentavam seguir viagem, Mitch não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele pequeno corpo parado no asfalto. Alguma coisa na cena se enrolava de um jeito estranho na memória dele, como se houvesse algo ali que não encaixava. Às 20h29, incapaz de se acalmar, ele ligou de novo para a polícia, oferecendo as imagens da dashcam que haviam registrado o momento exato do encontro. E foi aí que tudo ficou ainda mais confuso. A pessoa do outro lado da linha afirmou, com toda a segurança do mundo, que sim, tinham encontrado a criança, que já estava sendo levada para casa, que tudo tinha acabado bem. O alívio foi tão forte que Mitch escreveu no Facebook mais tarde que chegou a se sentir enjoado quando tudo aconteceu, e que só conseguiu respirar melhor depois de saber que a criança estava segura. Só que não estava. Quando o vídeo da dashcam começou a circular, chamando a atenção de curiosos e assustando quem o assistia, o Departamento de Polícia de Nova Gales do Sul decidiu se pronunciar. E o que eles disseram derrubou por completo o que Mitch acreditava ter ouvido. Segundo o relatório oficial, nenhuma criança tinha sido encontrada naquela noite. Nenhuma. Eles vasculharam tudo por quase 8 horas, até quase 4 da manhã, revirando acostamentos, mato, entradas de fazenda, qualquer lugar para onde alguém pequeno pudesse ter corrido. Nada. Nem pegadas, nem roupas, nem sinais de que alguém realmente estivera ali. O departamento reforçou que várias viaturas atenderam à ocorrência, que a busca foi larga, demorada e completa, mas que não acharam ninguém. E que a operação foi encerrada porque simplesmente não havia mais onde procurar. Isso colocou a história de Mitch em um território inquietante. Não fazia sentido imaginar que a polícia mentiria em um relatório oficial. Mas então, quem disse a ele naquela ligação anterior que a criança estava a caminho de casa? Quem garantiu algo que nunca aconteceu? Teria sido um erro? Uma confusão absurda? Uma informação passada pela metade, deturpada, ou pior, inventada? E mesmo que tudo não passasse de um desencontro de comunicação, ainda restava a pergunta que deixava um frio na nuca. Se a criança nunca foi encontrada, o que aconteceu com ela? Como chegou ali? Como desapareceu tão rápido? Quem a tirou de lá? E por quê? Talvez os pais tivessem percebido sua ausência e a levado de volta sem avisar ninguém. Ou alguém pode ter aproveitado a escuridão e o desespero, pegando a criança antes mesmo que a polícia chegasse. Teorias surgem, mas nenhuma explica como ela apareceu no meio de uma rodovia isolada, à noite, a quilômetros da casa mais próxima. E assim, o caso permanece suspenso no ar, preso naquele trecho escuro da Hume Highway, como se estivesse congelado no momento exato em que os faróis iluminaram o moletom azul pela primeira vez. Em 8 de maio de 2021, a madrugada estava úmida, silenciosa e pesada quando a TikToker Pizza de Pasta
ou Mali Parales, como realmente se chama, voltava para casa com as amigas depois de uma noitada. Eram por volta de 2h30, e o carro seguia pela Packer Drive Northeast, perto do rio Rogue, em Belmont, Michigan. A estrada estava praticamente deserta, iluminada apenas pelos faróis e por aquela neblina leve que costuma surgir perto da água. Tudo caminhava para ser só mais um fim de noite comum, até que não foi. Foi uma das amigas no banco de trás quem primeiro viu. Uma silhueta estranha, baixa, molhada, rastejando para a pista como se estivesse tentando sair de algum lugar. Mas o quê? Para. Eu não vou descer. Não mesmo. Que merda é essa, cara? Elas estavam encharcadas. O pânico misturado com incredulidade tomou conta do carro. Entre o medo e a curiosidade, a discussão durou poucos segundos antes que decidissem dar a volta. Elas precisavam ter certeza do que tinham visto. E quando o carro fez o retorno, os faróis finalmente iluminaram a figura. Aí está ela. Cara, que isso? Viu? Era isso. Ela tá chorando. À frente delas, uma mulher jovem, talvez pouco mais de 20, talvez 30 e poucos, estava sentada no meio da estrada. Parecia tentar acenar para o carro ou bater a cabeça com força, como se estivesse em um desespero silencioso. E estava completamente ensopada, como se tivesse acabado de sair de uma tempestade. Mas não havia chuva naquela noite. Com 9 graus de temperatura, aquilo não fazia sentido algum. Elas deram outra volta para confirmar o que viam. Só que dessa vez a mulher não estava mais sentada. Estava caída no asfalto, imóvel, como se tivesse desabado de vez. Foi aí que o medo bateu forte. Ela podia estar em perigo real. Podia estar machucada, hipotérmica, à beira de um colapso. Mas também poderia ser uma armadilha. Era tarde demais, o lugar era isolado demais, e histórias sobre roubos assim sempre circulam. Então, nenhuma delas teve coragem de sair do carro. Fizeram o que parecia mais seguro. Ligaram para o 911 e esperaram. Em minutos, ambulâncias e viaturas chegaram, cercaram a área e levaram a mulher para o hospital. Quando tudo parecia sob controle, Mali voltou ao local horas depois. E a primeira coisa que viu foi o asfalto ainda molhado pela água que caía das roupas daquela mulher. Mas havia algo ainda mais perturbador. Marcas no chão, marcas claras de arrasto, vindo da beira do rio, como se ela tivesse saído da água. A polícia, depois de vasculhar a região, encontrou o carro dela atrás de uma casa próxima ao rio. O que queria dizer que aquela mulher, sozinha, confusa, encharcada, provavelmente tinha caído no rio no lado leste e nadado até o outro lado, no escuro, antes de desabar na estrada. E aquilo não era tudo. Moradores da região começaram a comentar no grupo do Facebook do bairro quando viram o vídeo que Mali postou. Vi essa mulher entre Vanham e Packer Woods às 22h15. Perguntei se precisava de ajuda, ela só disse não. Outro relato. Um cara aqui na Douglas Street disse que ela entrou direto na casa dele esta semana. Gritou, olá, 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 e depois saiu. Também estava vagando pelo quintal. Quem ela era? Ninguém sabia ao certo. Nos dias seguintes, já no hospital, ela conseguiu dar seu nome. Mei. Uma estudante chinesa de 28 anos, de Kalamazoo. Uma cidade a mais de 90 quilômetros de onde foi encontrada. E ela não lembrava de ter dirigido até Belmont, nem de ter entrado no rio, nem de nada do que aconteceu naquele intervalo perdido de 2 dias. Só lembrava de uma coisa. Antes de desaparecer, disse aos amigos que achava que tinha um stalker, que alguém estava observando ela. A hipótese mais óbvia parecia sombria demais para ignorar. Será que alguém a sequestrou e a jogou no rio? Mas as poucas testemunhas que a viram naquela noite afirmaram que ela dirigiu até Belmont sozinha. Nenhum rastro de outro carro. Nenhum sinal de confronto. Nada que sustentasse a teoria do sequestro. E então surgiu a explicação que, apesar de assustadora, parecia possível.
May poderia ter entrado em um estado de fuga dissociativa, um distúrbio raro em que a pessoa, sob forte estresse ou medo, simplesmente se desconecta da própria vida, esquece quem é e começa a agir como outra pessoa. Em alguns casos, a pessoa dirige sem rumo, muda de cidade, conversa com estranhos sem perceber, toma decisões que nunca tomaria em condições normais. E quando finalmente desperta, não lembra de nada. May desapareceu em 6 de maio. 2 dias depois, estava saindo de um rio gelado em Belmont, sem saber como chegou lá, para ser encontrada por 3 jovens que voltavam de uma festa. A mente dela provavelmente apagou tudo: a viagem, o medo, o rio, os moradores assustados, as casas em que tentou entrar. Ainda assim, a sensação que ficou para quem participou daquela madrugada foi outra. A impressão de que, por alguns segundos naquela estrada escura, elas não tinham encontrado apenas uma mulher perdida. Tinham esbarrado em alguém que parecia ter saído de algum lugar ainda mais profundo, da mente dela, do terror dela, ou da escuridão do rio às margens da estrada. Em 12 de outubro de 2016, uma família em Sheffield, Inglaterra, foi ao Drawbridge Pub para uma noitada, e após uma noite de diversão e risadas, decidiram voltar para casa por volta da meia-noite. As estradas naquela área costumam ser desertas nesse horário, então eles já estavam alertas para qualquer assaltante ou outro criminoso que pudessem encontrar no caminho de volta. No entanto, nada no mundo poderia tê-los preparado para o que encontraram apenas 5 minutos depois. Segundos após dobraram a curva para a Grange Mill Lane Road, um homem vestido com uma fantasia de palhaço saltou das sombras e bloqueou a estrada, forçando o motorista a parar. Ele então começou a acenar para o carro, e assim que o carro parou completamente, ele começou a correr em sua direção, ainda bloqueando o caminho à frente. Quando o motorista tentou dar ré e ir pelo outro lado, o palhaço começou a correr a toda velocidade. Normalmente algo assim poderia ser descartado como apenas um troll ou um youtuber fazendo um vídeo de assustando pessoas à noite como palhaço, especialmente considerando que isso foi em 2016. No entanto, devido a um incidente ocorrido apenas 3 dias antes, o motorista deste carro não teve escolha a não ser presumir o pior. Veja, em 9 de outubro, por volta das 20h45, um homem chamado Simon Sheeny foi atacado em público por um palhaço armado com uma faca. Felizmente, o agressor foi preso antes que pudesse causar qualquer dano letal a Simon. Infelizmente, Simon ainda sofreu vários cortes em sua mão direita, deixando-a permanentemente desfigurada a ponto de ser classificada como uma deficiência. Pior do que o ataque em si foi o fato de que ele se tornou viral, e começou uma moda de milhares de outros tentando imitar o agressor. Em algumas partes do país, os departamentos de polícia recebiam até 23 relatos por dia de pessoas ameaçando outras vestidas como palhaços. E enquanto muitos desses imitadores não passavam de trolls sem intenções reais de machucar os outros, havia aqueles que levaram as coisas longe demais, com alguns tentando forçar a entrada nos carros das pessoas e perseguindo mulheres e crianças com facas. Então, para este motorista ver um homem com uma fantasia de palhaço bloqueando seu carro enquanto tudo isso estava acontecendo, deve ter sido profundamente inquietante. Seu medo piorou quando tentaram fugir do palhaço, porque ele começou a persegui-los como um louco. Sem outra opção, o motorista foi forçado a pisar fundo e torcer pelo melhor, com o palhaço pulando para fora do caminho no último segundo. Toda essa situação poderia facilmente ter terminado com a morte do palhaço se ele tivesse sido uma fração de segundo mais lento para pular. Por outro lado, quem sabe o que o agressor poderia ter feito se o motorista não tivesse acelerado? Em 2 de junho de 2018, uma estrada quase vazia no Texas parecia estar em silêncio absoluto quando um oficial do Departamento de Polícia de Folar voltava para a delegacia depois de um turno longo demais. A noite estava comum, sem nada que chamasse atenção, até que o carro logo à frente dele fez um movimento brusco,
desviando violentamente para a outra faixa. O oficial instintivamente reduziu a velocidade, esperando ver um animal atravessando ou talvez um galho caído no asfalto. Mas não era nada disso. Os faróis iluminaram algo que fez seu estômago congelar. No meio da estrada, estendida como se tivesse sido largada ali com pressa, estava uma mulher jovem, usando uma camisa azul, deitada horizontalmente no asfalto frio, completa e assustadoramente imóvel. Por um instante, tudo indicava que ele tinha acabado de encontrar o corpo de alguém que talvez tivesse sofrido um fim violento, ou sido jogado ali por quem queria se livrar dele. O silêncio da cena era tão pesado que parecia empurrar o ar para fora dos pulmões. O oficial saiu do carro esperando o pior. E então, do nada, a mulher mexeu um dedo, depois a mão. E como se despertasse de um sonho ruim, se levantou sozinha, cambaleando, com o olhar perdido, sem entender onde estava. O choque do momento foi tão grande que levou alguns segundos, até que ele conseguisse perguntar se ela estava bem. A verdade veio logo depois, e era tão absurda quanto assustadora. Minutos antes, ela tinha perdido o controle do carro e despencado com ele pelo barranco ao lado da estrada. O veículo ainda estava ali, inclinado entre a vegetação, faróis apagados, como um animal ferido abandonado na escuridão. Ela, desorientada pelo impacto, tinha conseguido sair do carro, mas não fazia a menor ideia do que estava fazendo. Os testes feitos mais tarde explicaram o resto. O nível de álcool no sangue dela era tão alto que ultrapassava qualquer limite seguro. Ela estava dirigindo completamente embriagada. O acidente provocou uma concussão, e a soma da pancada com a intoxicação deixou sua mente confusa, desconectada da realidade. Era por isso que ela tinha simplesmente caminhado até o meio da estrada e deitado ali, indiferente ao risco de ser atropelada. A imagem dela estendida no asfalto, frágil, vulnerável e à beira de se tornar mais um corpo sem nome, era um retrato cruel do perigo que se esconde quando alguém decide dirigir naquele estado. Um milagre silencioso aconteceu ali. O motorista que vinha antes do policial viu a tempo, desviou e evitou uma tragédia inevitável. Se ele tivesse atrasado só alguns segundos, o encontro do policial naquela madrugada teria sido completamente diferente. Na noite de 26 de fevereiro de 1946, Jimmy Hollis, de 25 anos, e sua namorada, Mary Jean, voltavam para suas casas em Texarkana, Texas, após assistirem a um filme juntos. Mas antes que atingissem os limites da cidade, Jimmy parou o carro na beira da estrada para estender seu encontro por mais um pouco. O que nenhum dos dois sabia, no entanto, era que este pequeno desvio quase lhes custaria a vida. Cerca de 10 minutos após pararem, um homem saiu do bosque próximo e se aproximou do carro. Ele usava uma fronha branca sobre a cabeça, com 2 pequenos buracos para os olhos. O resto de seu rosto estava completamente escondido. Ele disse a Jimmy para sair do carro, mas Jimmy inicialmente acreditou que fosse uma espécie de brincadeira e não deu muita atenção. O homem mascarado então puxou sua arma e apontou para o casal, afirmando: "Eu não quero matar você, camarada. Apenas faça o que eu digo." Compreendendo a gravidade da situação, Jimmy saiu do carro conforme as instruções do homem mascarado. Assim que o fez, o homem balançou sua arma na cabeça de Jimmy, nocauteando-o. Mary tentou fugir para o bosque, mas o homem a alcançou e fez o mesmo com ela. Felizmente, antes que ele pudesse ir adiante, assustou-se com um par de faróis que se aproximavam na estrada próxima e fugiu. Mary correu imediatamente para a casa mais próxima e pediu que chamassem a polícia. Jimmy também recobrou a consciência e parou um carro que passava para pedir ajuda. No entanto, quando a polícia chegou ao local para investigar, o homem havia desaparecido sem deixar vestígios. Jimmy e Mary foram levados ao hospital, onde descobriu-se que o golpe havia fraturado o crânio de Jimmy em vários lugares. Felizmente, ele conseguiu se recuperar sem ferimentos permanentes e descreveu o que lembrava daquela noite. Tanto ele quanto Mary deram os mesmos depoimentos sobre a compleição física geral do homem mascarado, que ele tinha cerca de 1,83 e era bastante magro.
Mas, por alguma razão, os dois não conseguiram concordar sobre sua etnia. Jimmy insistia que ele era caucasiano, enquanto Mary permanecia firme em sua afirmação de que ele era de origem africana. Essa contradição, juntamente com a natureza aparentemente não provocada do incidente, levou os investigadores a acreditarem erroneamente que o casal conhecia o homem e estava simplesmente tentando protegê-lo. O que eles não perceberam era que, enquanto Jimmy e Mary sobreviveram para dar uma descrição, o próximo casal não teria a mesma sorte. Cerca de um mês depois, em 24 de março, um homem dirigia por uma estrada isolada nos arredores de Texarkana, quando notou um carro estacionado na estrada à frente. À distância, parecia que um jovem estava dormindo naquele carro, caído sobre o volante. No entanto, conforme o motorista se aproximava, suspeitou que algo não estava certo. Então ele encostou na lateral e caminhou até o outro carro para tentar acordá-lo, apenas para se deparar com uma cena muito mais horripilante do que jamais poderia ter imaginado. Simplificando, o jovem já havia falecido muito antes do motorista se deparar com ele. Ele também notou uma mulher no banco de trás que infelizmente teve o mesmo destino. A polícia foi chamada ao local. Eles identificaram rapidamente os dois como Richard Griffin e sua namorada, Polly Ann Moore. Ambos foram mortos com tiros na cabeça. Infelizmente, a única evidência que os investigadores conseguiram reunir da cena do crime foi um único cartucho calibre .32. E enquanto eles não sabiam disso neste momento, este incidente também era obra do mesmo homem que Jimmy e Mary haviam encontrado um mês antes. A polícia finalmente fez essa conexão em 14 de abril, quando outro casal encontrou o mesmo homem enquanto estava em uma estrada isolada, e eles foram mortos com uma arma do mesmo calibre. As notícias desses 3 incidentes se espalharam rapidamente por Texarkana, colocando todos os residentes em alerta máximo. Temendo por sua segurança, a maioria dos residentes parou completamente de dirigir à noite, enquanto os restantes certificavam-se de evitar estradas vazias a todo custo. O homem mascarado também recebeu o nome de Fantasma de Texarkana, devido à sua habilidade de aparecer e desaparecer sem deixar vestígios. E fiel ao seu nome, ele estava se tornando mais difícil de rastrear a cada dia, mesmo depois que o FBI se envolveu. Após mais 2 meses de buscas infrutíferas, um dos investigadores notou que os veículos eram roubados pouco antes de cada incidente e eram encontrados abandonados pouco tempo depois. Seguindo essa pista, chegaram a um homem chamado Uli Sweeney, um ladrão de carros com 2 condenações por crimes graves em seu nome. Sua altura e compleição correspondiam ao que Jimmy e Mary haviam descrito anteriormente. Mais importante, quando um oficial tentou prendê-lo pela 3ª vez por roubo de carros, ele afirmou que sabia que o oficial o queria por mais do que roubar carros. Infelizmente, os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma evidência ligando Uli diretamente aos 3 encontros assustadores na estrada. Por sorte, suas condenações anteriores permitiram aos promotores aplicar a punição mais severa por seu 3º crime relacionado a roubo e condená-lo à prisão perpétua. Dito isso, Uli continuou a negar qualquer envolvimento nos 3 incidentes até seu fim em 1994, deixando os encontros com o fantasma de Texarkana como um mistério até hoje, um tanto irresoluto. Em 8 de janeiro de 2024, um caminhoneiro dirigia por um trecho remoto de rodovia na Austrália Ocidental, quando, por volta das 23 horas, este motorista teve o encontro rodoviário mais perturbador de sua vida. Quase 100 quilômetros ao sul de Perth, ele viu o que pareciam ser 2 pessoas arrastando algo pela rodovia. Elas apareceram quase do nada, forçando o caminhoneiro a desviar delas em uma velocidade perigosa. Mas quando ele parou o caminhão e olhou para trás, elas já haviam desaparecido na escuridão circundante. O que levanta a questão: o que elas estavam arrastando e por quê? Infelizmente, a resposta para ambas as perguntas é extremamente ambígua. Para começar, é extremamente difícil identificar o que exatamente elas estavam arrastando, quadro a quadro.
Podemos ver o que parecem ser as pernas de outra pessoa, usando shorts e sapatos pretos. Então, talvez as duas pessoas estivessem tentando esconder a principal evidência de seu crime horrendo. Mas em movimento, parecia mais com um animal ou algo intermediário. Poderia até ser um bicho de pelúcia em tamanho real, embora isso não explique suas proporções muito humanas. Independentemente do que era, no entanto, uma questão igualmente importante é por que duas pessoas arrastariam algo por uma rodovia. Era noite em Long Island, o tipo de noite em que a estrada parece mais estreita e o silêncio dentro do carro pesa como se estivesse observando tudo. O motorista de Uber, exausto depois de horas de corrida por Nova York, estava prestes a encerrar mais um trabalho quando algo inesperado rasgou a calmaria. Um carro surgiu do nada, cortando por ele em alta velocidade, tão perto que o vento do movimento fez o Uber sacudir. Foi questão de segundos. Segundos em que o coração dispara e a mente tenta entender o que acabou de acontecer. Mas antes que ele pudesse respirar fundo, o carro agressor freou com tanta força que os pneus gritaram no asfalto. Parou ali mesmo, atravessado no meio da via, bloqueando qualquer chance de passagem. A porta se abriu de repente, e um homem saiu correndo direto para o Uber, como se já estivesse no meio de uma briga que ninguém entendia. Ele começou a socar as janelas com força, deixando marcas de mão no vidro, e gritava sem parar. Isso é, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que foi isso? Você furou a merda da faixa da direita? Sai do carro! A voz do homem tinha um tom que beirava o descontrole total. Ninguém ali, nem o motorista, nem as passageiras no banco de trás, sabia se aquilo era um ataque de fúria no trânsito ou o começo de algo muito pior. Um assalto, um sequestro, um psicopata surtado. Qualquer coisa era possível naquela estrada pouco iluminada. Sem querer virar manchete de jornal, o motorista do Uber fez o mais sensato que podia. Engatou a ré devagar, sem dar as costas para o homem, e conseguiu recuar o suficiente para virar a esquina e fugir dali. Só que o alívio durou pouco. Assim que ele acelerou para a rota alternativa, o agressor voltou para o carro dele e começou a perseguir o Uber. Não importava para onde tentassem ir. Cada curva, cada atalho, cada tentativa de despistar era seguida por faróis surgindo atrás deles outra vez, aproximando-se como um predador que se recusa a abandonar a caça. As passageiras, apavoradas, já estavam com o celular na mão, tremendo enquanto discavam para o 911. A situação ficou ainda mais perigosa quando se aproximaram de um semáforo vermelho. Era a pior coisa que podia acontecer. Parar significava dar ao perseguidor o tempo exato que ele precisava para alcançá-los. Podia quebrar o vidro, puxar alguém, ou pior. Mas naquele instante, como se fosse a última chance antes do pior, uma patrulha estava parada do outro lado do cruzamento. Um milagre cronometrado. O motorista do Uber avançou até eles, abriu a janela e gritou por ajuda. Em segundos, o cenário virou de cabeça para baixo. Os policiais agiram rápido, entenderam o que estava acontecendo e foram atrás do homem furioso que acabou preso. E, para piorar tudo, estava dirigindo completamente bêbado. Mais tarde, o motorista conseguiu desabafar. Ele parou o carro, saiu do carro, tentou brigar comigo. Então eu dei ré, dei a volta, e ele começou a me perseguir. Essas moças ligaram para o 911, e o policial perseguiu ele. A verdade é que ninguém sabe o que o motorista do outro carro seria capaz de fazer naquela noite. Ele poderia estar armado, poderia estar surtado, poderia ter atacado ali mesmo, no meio do sinal vermelho. Mas uma coisa ficou clara: se o motorista do Uber tivesse entrado em pânico ou hesitado nos primeiros segundos, talvez nenhum dos três tivesse tido a chance de contar essa história.